Graça, paz, misericórdia da parte do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar convosco, irmãos. Conheço-vos de nome, alguns irmãos conheço pessoalmente. É um privilégio poder estar aqui nesta manhã e compartilhar a palavra de Deus. Pastor Leonardo tem sido um amigo incansável nos últimos anos, desde que cheguei cá. Tem sido uma bênção na minha vida. E muitos irmãos aqui também, é um privilégio. Eu gostaria de convidá-los, meus queridos irmãos, a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 126, que é um cântico de subida, ou um cântico de romagem, algumas versões. Alguns irmãos verão o título, que inclusive faz parte da inspiração das Escrituras, cântico de romagem, ou cântico de subida, ou em algumas versões também um cântico de degraus. Salmo 126. Leamos a palavra do Senhor atentamente, para que Deus fale aos nossos corações, segundo o poder dele, segundo a palavra de Deus. Cântico de romagem, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Oremos. Pai, muito obrigado mais uma vez, pelo privilégio de podermos abrir a palavra do Senhor nesta manhã, meditar na Tua palavra e recebemos, ó Deus, a edificação que tanto precisamos para as nossas almas. Fala conosco nesta manhã, poderosamente. Conforta, consola, dá-nos esperança, desafia-nos, ó Deus, para vivermos esta caminhada da vida cristã com alegria, paz e esperança no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, já estamos no dia 19 de janeiro. A maioria de nós já está quase desistindo das promessas que fizemos para nós mesmos no final do ano e no começo desse ano. Eu mesmo, várias coisas eu queria mudar logo na primeira semana. Na segunda semana já não estava tão forte assim nas resoluções. Eu resolvi esse ano tomar 600 milímetros de água quando acordasse. Eu ainda estou a tomar café. A verdade, meus irmãos, é que a nossa cultura, ela é um tanto, a cultura ocidental hoje, como diz um dos filósofos, Robert Bellah, ela é voltada para a própria proteção. Nós queremos ter o resultado das coisas difíceis da maneira fácil. Nós queremos arranjar meios e métodos que vão facilitar a nossa vida, porque Deus me livre passar por algum tipo de sofrimento ou até mesmo perturbação. Todos nós talvez pensamos, esse ano vai ser um ano muito bom e nós vamos realizar coisas e pensar em como nós podemos fazer isso da maneira mais fácil. A presença da inteligência artificial é prova de que nós queremos cada vez mais pensar menos e temos mais resultados. No entanto, a realidade que nós vivemos é a realidade que Deus coloca diante de nós é completamente diferente do que o nosso coração muitas vezes pede. Por que estou a dizer isso nesta manhã? Porque há algo no nosso coração que precisa ser mudado. Esse salmo traz para nós um grande consolo que pode mudar a nossa perspectiva de vida. Você não gostaria de, ao invés de pensar em ter coisas mais fáceis, ou ter diante da sua própria vida a ideia de que tudo na vida é sangue, suor e lágrimas? No entanto, poderia ser sangue, suor e lágrimas, sim, mas com alegria.
com gratidão, com dificuldades, numa caminhada que não é fácil, pois Jesus nos alertou que a porta é pequena e o caminho é estreito, ao mesmo tempo que nessa porta pequena, nesse caminho estreito, há, sem dúvida nenhuma, apesar das dificuldades, sim, alegria e paz no Senhor. A mudança de perspectiva que esse texto pode trazer para nós é mostrar que a realidade de Deus para nós é completamente diferente da realidade das nossas perspectivas para nós mesmos. E pelo contrário, aquilo que nós queremos evitar a todo custo, que é ter a satisfação e a insatisfação no mesmo coração, Deus quer para nós. Portanto, o argumento dessa manhã é que Deus tem um plano para as nossas vidas que é completamente diferente dos nossos, mas é muito melhor do que os nossos. Nós queremos evitar a insatisfação, mas Deus quer colocar no nosso coração as duas coisas, porque as duas coisas são beneficiais para nós. Tanto a satisfação da gratidão, como a insatisfação da esperança. Que busque em Deus o que nós não podemos fazer sozinhos. Progresso na vida cristã. Progresso na igreja de Cristo. Progresso e edificação para que a palavra de Cristo continue sendo pregada e a Nova Jerusalém continue sendo construída. Meus queridos irmãos, vamos pensar então no texto, com esse desafio nos nossos corações. Deus quer colocar em nós a alegria e a satisfação, ao mesmo tempo que a busca e a insatisfação, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Para olharmos esse salmo e entendemos o que ele quer e o que Deus quer falar conosco nesse salmo, é necessário entender como o Novo Testamento lê esse salmo. Ora, nós sabemos que em Lucas, capítulo 24, especificamente no versículo 27 e depois do 44 ao 46, no caminho de Emaús, Jesus explica para os discípulos do que se trata as Escrituras. E nos versículos, principalmente no versículo 44, Jesus vai dizer que através dos salmos e dos profetas era revelado quem ele era, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Mais tarde, em Hebreus, no capítulo 12, de 22 a 24, o Novo Testamento vai tratar Sião como igreja. Ou seja, nós devemos olhar para esse texto com a perspectiva do Novo Testamento, melhor dizendo, com as lentes do Novo Testamento, porque somente o que Jesus nos ensinou faz nos entender cabalmente para a igreja o que o Salmo 126 significa para nós, nesse lado da história. Por isso, nós podemos entender como Deus falou com Israel naquele tempo e o que isso significa para nós hoje, porque Cristo interpreta para nós exatamente o que precisamos saber. Hoje, nós vamos olhar para esse texto com essas lentes. A palavra de Deus nos mostra que na caminhada cristã, Deus está a construir a sua igreja. A sua igreja foi redimida pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E por isso nós estamos nesta caminhada em que nós, cristãos, estamos todos juntos caminhando para a Nova Jerusalém. E nesta caminhada, nós podemos tanto ser satisfeitos pelo privilégio de estarmos nessa caminhada, quanto insatisfeitos com o estado da igreja e a necessidade de progresso. Olhemos para o texto. O texto começa num cântico de romagem e o contexto é que o povo de Israel estava subindo para adorar a Deus em Jerusalém. E é óbvio, meus irmãos, por causa do contexto, da maneira como eles são construídos no saltério, que isso foi escrito depois daquele momento em que o povo de Deus sai do exílio e agora está voltando para Jerusalém, e a alegria de poder mais uma vez estar em Jerusalém, ou ir para Jerusalém, contagia o coração deles. Talvez uma expressão tanto anacronista, mas talvez isso possa abrir as nossas mentes para entender o que Deus está a fazer com esse povo, de maneira que nós também entendamos o significado do privilégio das pessoas estarem a fazer exatamente isso. Imagina hoje você poder andar livremente na faixa de Gaza, sem fronteiras, sem guardas, sem armamentos, sem medo de ser bombardeado. Imagina você, eu como brasileiro,
poder andar nas favelas do Rio de Janeiro sem problema nenhum. Imagina nós andarmos, ainda que com os perigos da caminhada desta vida, podemos passar por lugares tenebrosos que antes nos lembravam do medo, da dificuldade, da escravidão, no caso do povo de Deus, ou até mesmo do exílio, no caso do povo de Deus, e agora podemos andar livremente para Jerusalém. Imagina você na China, podendo andar com a Bíblia na mão, livremente, junto com seus irmãos, e ir a pé para a igreja. É óbvio que nós não vivemos isso. A única dificuldade que eu tive para chegar aqui nessa manhã foi encontrar uma vaga para o meu estacionamento. No entanto, a vida cristã não é diferente. O privilégio que eles sentiram de mais uma vez, depois do exílio, depois da destruição, do pecado e da idolatria, eles estavam juntos, voltando para adorar a Deus, segundo os preceitos de Deus, segundo a palavra de Deus, como povo de Deus, a caminho de Jerusalém. Reconhecendo e vendo a história da vida deles, não havia outra resposta senão: é milagre. É milagre. Nós estamos caminhando para Jerusalém. O Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha, diz o texto. Ficamos estarrecidos. E se nós lembrarmos o contexto das Escrituras, e você pode lembrar das histórias da escola dominical, você lê Esdras, você lê Joel, você lê o que está acontecendo nesse período, e você entende as dificuldades, a pressão ainda dos povos em cima de Jerusalém. Havia liberdade, mas a liberdade não era total, e nós vivemos isso até na época do Senhor Jesus Cristo, em que havia um domínio romano. No entanto, havia uma alegria. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Há coisas que estão acontecendo na primeira parte desse salmo, que vão descrever, meus irmãos, a alegria do reconhecimento da obra redentora de Deus na vida do seu povo. Se nós olharmos para a nossa vida, nossa caminhada não é tão diferente. Se nós olharmos como igreja, onde nós estamos e como começamos, nossa caminhada não é diferente. A redenção de Cristo é algo tão real nas nossas vidas que muda completamente a perspectiva. Nós podemos estar num caminho difícil, talvez cheios de elevações, montes e descidas, vales, no entanto, estamos no caminho. E estar no caminho é um milagre. Fazer parte do povo do caminho é um milagre. Ser aprisionado pelos babilônicos, depois, segundo a palavra de Deus, ser livre para voltar para Jerusalém, é um milagre. Poder reconstruir o templo é um milagre. Poder reconstruir os muros é um milagre. Poder ser parte da igreja é um milagre. Por isso, meus irmãos, não há uma resposta diferente ao Evangelho para um coração que verdadeiramente foi livre do pecado, senão a nossa boca está cheia de riso, a nossa boca está cheia de júbilo, porque Deus salvou esse pecador que um dia estava completamente condenado, que vivia na desgraça do seu próprio ser, condenado nos seus próprios medos, dentro do seu próprio pecado e dentro de um lamaçal. E Cristo me tirou de lá. Ele não somente me lavou, Ele me deu vestes que eu não poderia ter. Ele me deu as vestes de Cristo para que agora, junto com o povo de Deus, eu esteja no caminho da adoração verdadeira, do verdadeiro Deus. Eu que nasci idólatra, eu que nasci inimigo de Deus,
Agora não tem outra resposta senão: louvado seja o Senhor pela redenção do povo de Deus. Louvado seja o Senhor, porque eu fui redimido pelo Espírito, pela graça de Deus, pelo poder da cruz do Calvário, e agora eu faço parte do povo de Deus. Eu olho ao meu redor e vejo a Nova Jerusalém caminhando para a Nova Jerusalém. Eu olho para o que Deus está fazendo na igreja em Portugal, igrejas fiéis, púlpitos fiéis, Cristo sendo pregado em vários lugares. Não há outra resposta, meus queridos irmãos, senão: louvado seja Deus. A nossa boca se enche sim de júbilo. E isso, meus irmãos, é muito necessário para os nossos corações, para que sejamos então edificados pela realidade que sem o reconhecimento da graça de Deus, sem o reconhecimento da redenção, é impossível termos algum tipo de esperança. A alegria que nós vemos nesse texto é a alegria do Novo Testamento. Ela é tão real que Jesus nos prometeu que até o mundo, ao vermos as nossas obras, iriam glorificar a Deus. A liberdade do povo de Israel, logo no versículo 3, ainda no versículo 2, é de que Deus tinha feito tantas coisas e tão grandiosas coisas por eles, que até as nações reconheciam que Deus estava com eles. E a resposta do povo de Deus é, como efeito, no versículo 3, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos satisfeitos, alegres, regozijantes. Só estamos aqui, meus queridos irmãos, 2025, dia 19 de janeiro do ano do nosso Senhor, porque foi obra do Senhor Jesus Cristo. Independente das minhas decisões e resoluções de ano novo, todos os anos que se passaram, independentemente de todas as resoluções que eu como homem tenho feito, e você pode fazer como ser humano, independente daquilo que nós temos como perspectiva para as nossas vidas, todos nós temos que reconhecer, só estamos no caminho, porque foi a obra de Deus. Até quem está ao nosso redor reconhece isso. Os nossos pais, os nossos amigos, nossos irmãos, as nações reconhecem e olham para a igreja e não conseguem entender por que nós somos quem nós somos. Mas até as nações podem reconhecer um dia. E continuamente o fazem. É Deus que os levanta. É Deus que os guarda. É o Senhor que criou todas as coisas, que colocou-os no caminho de Jerusalém. Eu e você somos como esse povo. Por causa da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, nós estamos a caminho da Nova Jerusalém. E só uma resposta digna a esta realidade: alegria e júbilo. Nós só estamos aqui porque foi obra do Senhor. Se nós olharmos para as nossas histórias como indivíduos, fica evidente. Tudo que eu fiz no meu coração era fugir de Deus. Tudo que eu fiz foi idolatria. O meu lugar deveria, sim, até hoje, ser o meu exílio, ser o meu distanciamento da graça redentora de Cristo, da sua aliança para com o seu povo. No entanto, eu estou aqui, recebendo da graça divina, comendo pão, bebendo cálice, sendo alimentado pela palavra de Deus, domingo após domingo. E isso é júbilo. Essa graça pode ser aplicada em todas as áreas das nossas vidas. Se não for o Senhor, o que seria dos nossos casamentos? Se não for o Senhor e a cada indivíduo nesta igreja, o que seria desta igreja? E como isso se aplica à igreja? No sentido de que, como nós ainda estamos juntos, sendo que somos tão diferentes? Tudo isso nos faz pensar
a obra é simplesmente do Senhor. A Bíblia de Genebra traz 3 aplicações que eu gostaria de trazer para os nossos corações em relação a esses primeiros versículos. E uma delas realmente me intrigou ao pensar nisso. A restauração que Deus trouxe para o povo de Deus, na antiga e na nova aliança, é tão grande que faz com que todas as justificativas para ingratidão sejam completamente destruídas. Eu vou repetir. A obra de redenção do Senhor para conosco é tão grande que faz com que todas as justificativas para ingratidão sejam destruídas. Se nós olharmos para a nossa realidade, só há espaço para a gratidão. O problema, meus queridos irmãos, é que nem sempre nós entendemos, ou aplicamos, ou vivemos, inclusive emocionalmente, com a verdade de que fomos redimidos pela obra de Cristo. A segunda aplicação é que o povo piedoso de Deus só tem a regozijar pelo fato de que Deus continuamente restaura o seu povo. E se até o descrente reconhece a obra de Deus na vida do povo de Deus, quanto mais aqueles que devem exaurir nessa alegria e nessa necessidade de gratidão e jamais passar no nosso coração qualquer sentimento de ingratidão, pelo contrário. Nós podemos usar a teologia de Chalmers e entender o seguinte, que a gratidão pela obra da redenção vai expurgar do nosso coração, vai expulsar do nosso coração o sentimento da autopiedade e da reclamação. E vai fazer com que cada vez mais nós entendamos, pela obra de Cristo estou vivo, pela obra de Cristo eu faço parte da igreja, pela obra de Cristo eu vou chegar à Nova Jerusalém, inclusive a minha perseverança nesse caminho é pela obra de Cristo, a obra redentora. Calvino a explicar o motivo pelo qual nós vemos que as pessoas estão aqui, literalmente, maravilhadas com o que Deus fez, ao usar a expressão estávamos como quem sonha, ele diz o seguinte: pelo verbo sonhar, que exprime o caráter espantoso do acontecimento, ele ensina-nos que não há lugar para a ingratidão. Sempre que Deus opera por meios ordinários, os homens, devido à malignidade da sua natureza, geralmente exercem sua engenhosidade em inventar várias causas para a libertação operada, a fim de obscurecer a graça de Deus. Sim, meus queridos irmãos, nós somos engenhosos em tentar naturalizar o que Deus faz de maneira sobrenatural. Nós somos engenhosos em tentar explicar com vozes e pensamentos humanos o que só Deus faz milagrosamente. Por que estou no caminho? Porque o meu ADN é de judeu. Ou por que estou no caminho? Porque o rei decidiu que um copeiro pudesse reconstruir os muros. Por que estou no caminho? Porque eu falo essa língua, eu tenho essa cultura, e a igreja com quem eu convivo tem essas semelhanças humanas. Nós somos engenhosos em explicar o que Deus fez de maneira milagrosa. Calvino tem razão. E ele continuou a dizer, mas o retorno do povo judeu do cativeiro babilônico, tendo sido um milagre de tal esplendor, que foi suficiente para engolir e confundir todos os pensamentos dos homens, obriga-nos a reconhecer que foi uma obra notável de Deus. E esta é a obra de Cristo em nossas vidas. Ela faz nos reconhecer, se não for o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o sangue na cruz do Calvário, estaríamos condenados nos nossos pecados. Mas, queridos irmãos, quão engenhosos nós somos
em tentar explicar naturalmente o que Deus faz por milagre. Spurgeon também disse: olhemos para os cárceres dos cárceres dos quais nós fomos libertos. Eu que cativo, quão cativo nós temos sido na primeira conversão, naquele momento inicial, que reviravolta do cativeiro nós experimentamos. Essa hora nunca será esquecida. A palavra de Spurgeon em relação àquele momento em que Deus mostra para nós quem nós somos e Ele nos liberta de nós mesmos, dos nossos pecados, e somos nascidos de novo, literalmente somos nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo, por causa da pregação do Evangelho. A resposta de Spurgeon é: ao lembrarmos dessa realidade, a nossa resposta deve ser alegria, alegria, alegria. E desde então, ele diz, dos múltiplos problemas, da depressão de espírito, da miserável apostasia, da dúvida dolorosa, nós fomos todos emancipados e não somos capazes de escrever a bem-aventurança que se seguiu a cada emancipação, quando Deus revelou seu nome gracioso e mudou o nosso triste estado. O nosso arrebatamento parecia um sonho agradável, a graça parecia-nos tão grandiosa. Assim como no caminho de Jerusalém, o arrebatamento da graça divina nos nossos corações deve trazer uma esperança inigualável, inquestionável. No entanto, nós chegamos no versículo 4, e o ambiente da gratidão se torna um ambiente de oração e petição. E é isso que pode nos confundir. Como pode conviver no mesmo salmo, ou no mesmo coração, tanta gratidão e agora uma petição por mais? Pela alegria que nos foi dada, nós podemos sim ter esperança de uma alegria completa. O salmo é sim daquele salmo que nos diz que reconhecemos que Deus já fez muito. Mas logo no versículo 4, nós percebemos a mais. Ao mesmo tempo que a nossa boca se enche de riso, ao mesmo tempo que nós ficamos como quem sonha no caminho de Jerusalém, nós também podemos clamar a Deus e clamar com muita fé e dizer: restaura, restaura, Senhor, restaura. Restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Nós sabemos que é um lugar deserto, o Negueb. Nós sabemos que as torrentes restauradas é algo realmente que aos olhos dos homens é um milagre. E a explicação geográfica disso é simplesmente isso. Faz algo extraordinário, Senhor. Faz algo para além daquilo que nós podemos imaginar. Faz algo para além daquilo que nós podemos resolver. Pelo contrário, Deus restaura a nossa sorte. E se isso te faz confusão, e pode fazer, porque no começo do salmo ele está estonteado, eles estão alegrando-se no Senhor porque foram restaurados, porque no versículo 4 eles estão pedindo restauração? É porque a obra de Deus ainda não acabou. Pelo contrário, a obra de Deus precisa continuar. É exatamente essa tensão que vai trazer edificação para os nossos corações. A satisfação pela obra redentora de Deus e a insatisfação com o estado daquilo que ainda precisa ser transformado pelo poder do Evangelho, tanto de forma individual como coletiva, como igreja de Cristo nesse mundo. Ainda há muito o que fazer. Sim, Deus nos restaurou. Sim, Deus nos uniu. Deus nos trouxe a igreja. Sim, somos uma igreja fiel pregando o Evangelho aqui no centro de Lisboa, em outros lugares em Portugal, sem dúvida nenhuma. Sim, nós somos tudo isso, somos muito gratos, mas justamente por essa gratidão deve haver esse sentimento de insatisfação que nos leva a orar junto com o salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte como igreja.
Restaura, Senhor, a nossa sorte como povo de Deus nesse mundo. Restaura a igreja. É óbvio que ao voltarem do exílio, havia muito que ser feito. Era um grande milagre. Mas o caminho já revelava. Os muros estão queimados, o templo destruído. E mesmo depois disso sendo consertado, a vida religiosa de Israel precisava ser restaurada pela palavra de Deus. O cativeiro ainda não estava completamente destruído. Apesar de estarem de volta na terra, a dominação continuava até na época de Jesus. É como uma oração que ainda pede pela vinda do Messias. Restaura nossa sorte, Senhor. Faz um ato milagroso. Faz em nós. Faça com que haja vida no meio do deserto. E essa muitas vezes é a oração da igreja. Deve haver espanto pelo que Deus já fez. Ao mesmo tempo que deve haver uma insatisfação nos nossos corações por aquilo que ainda devemos fazer. Há coisas a serem restauradas. Há muitas igrejas que ainda não são saudáveis. Há um rebanho sem Cristo ainda em Portugal que precisa ser alcançado. Há pessoas no mundo todo que hão de ouvir o evangelho e crer, mas nós ainda não pregamos. Há igrejas que precisam ser plantadas. Há coisas no caminho que precisam ser resolvidas. Há ovelhas que devem ir para Sião, mas que ainda não estão conosco. Há coisas que precisamos restaurar nos nossos cultos, há coisas que precisamos restaurar na nossa eclesiologia, há coisas que precisamos restaurar na nossa família. Deus já fez uma grande obra, mas o trabalho ainda está por ser feito em muitas áreas. E é por isso que nós temos quase que um consolo da palavra de Deus nos últimos versículos. Se por um lado a alegria é como de quem sonha porque fomos redimidos, por outro, nós temos uma insatisfação no nosso coração e pedimos de Deus a restauração de coisas que ainda precisam ser restauradas. Por outro, nós precisamos entender que os últimos versículos servem-nos de consolação. Meus queridos, se hoje nós trabalharmos com lágrimas, com certeza nós teremos o resultado na obra de Cristo e da obra de Cristo em nossas vidas, na glória de Cristo. Nós percebemos isso até mesmo no contexto dos Salmos. Os Salmos 124, 125 e 126 informam o povo de Deus na expectativa da libertação de Deus. Nós somos pequenos e vulneráveis, como pássaros que estão a ser caçados, como laços colocados à nossa volta, como no Salmo 124. Mas quando nós confiamos em Deus, somos inatacáveis e protegidos pelo próprio Yahweh, no Salmo 125. Se nós permanecemos no trabalho do Senhor, fiéis, ainda que gerem dores e cansaço e lágrimas, e até mesmo desprezo dos arrogantes, como no Salmo 123, versículos 3 e 4. Se nós semearmos nessa esperança que Deus colocou nos nossos corações, pela alegria que Ele nos deu, a colheita constante da alegria eterna é real. Ela começa agora e ela é completa na eternidade. A esperança que Deus nos deu, pela redenção que nós recebemos, nos faz ter uma alegria que é inabalável, porque ela não está posta diante de nós por causa das nossas circunstâncias, nem por aquilo que ainda precisa ser mudado, mas por causa da esperança e convicção que Deus colocou nos nossos corações, baseado naquilo que Ele já fez em nós, com a promessa daquilo que Ele ainda fará em nós. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você ainda não experimentou a liberdade do cativeiro do pecado.
Alguns instantes atrás eu estava falando da alegria de reconhecer e saber que Cristo me perdoou dos meus pecados. E saber que Ele mudou completamente a história da minha vida. Que Ele me colocou no meio de um povo que eu amo profundamente e que me ama profundamente, que é o povo de Deus. E você está aqui nessa manhã sem saber para onde vai, sem saber quem realmente você é. E você sabe que no seu coração há desesperança sim, pois não há propósito. E se há algum propósito, você mesmo reconhece que esses propósitos são limitados, fúteis e muitas vezes até inalcançáveis. Se você está aqui hoje, eu quero lhe dizer isso. Esta alegria que esse salmista e que esse salmo nos apresenta, que pode deixar você como alguém que sonha, que pode encher a sua boca de riso e de alegria, só pode ser encontrada no Senhor Jesus Cristo. A insatisfação do seu coração só pode ser resolvida pela obra de redenção de Jesus Cristo. Você pode estar cansado de viver sem propósito. Então eu digo para você nessa manhã, crê no Senhor Jesus, de todo o teu coração. Entrega a tua vida a Ele. E se você crê nele, e reconhecer que você é um pecador, você será salvo. Esta alegria da qual estou descrevendo, entrará no seu coração. Vai haver então uma obra de Deus na sua vida tão grandiosa, que você vai mudar completamente. E o vazio que você sente vai ser completamente transformado pela presença de Deus. Não vou te dizer que as dificuldades da vida todas serão resolvidas, mas há algo que Deus falar no seu coração que ninguém mais pode fazer, nem você mesmo. Só Deus. Por isso, nesta manhã eu te convido. Se você entrou aqui nessa manhã sem saber para onde vai, eu lhe apresento o único caminho para Deus: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sem Jesus, ninguém chega a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Hoje eu quero dizer para você que nele você vai encontrar tanto a satisfação que é saudável, de ser criado por Deus, de ser sustentado por Deus, como a insatisfação de ter propósito na vida e continuar a caminhar. E nele, hoje, se tu crês nele, nele mesmo, você terá esta alegria também. E para nós que já estamos no caminho, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para nós é que nós devemos sim, constantemente, deixar a alegria da redenção encher os nossos corações de gratidão, constantemente. Devemos sim lembrar o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida, passado e com certeza no futuro, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor pela Igreja Batista de Sete Rios. Grandes coisas fez o Senhor pela minha família. Grandes coisas o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito. A nossa existência é prova da mão misericordiosa de Deus em nossas vidas. No entanto, também somos chamados a entender e lembrar e guardar essa oração nos nossos corações. Somos chamados, sim, a lembrar que temos muito que fazer. Temos sim que orar por restauração. Temos sim que clamar por milagres de Deus para que Deus transforme desertos em lugares abastados. Também temos que lembrar que no meio de toda essa alegria vai haver lágrimas no trabalho. Servir a Deus não é fácil. Pastorear é quase impossível. Ser pai de família, educar os filhos, ser testemunha na sociedade, é quase impossível. Os meus queridos irmãos, ainda que façamos tudo isso com muitas lágrimas, essa palavra vem nos trazer um alento que é indiscutivelmente real, relevante e preciso para aquilo que precisamos ouvir. Igreja de Cristo, o nosso trabalho não é em vão. Amém? Nosso trabalho não é em vão.
O apóstolo Paulo nos garantiu isso, esse salmo nos garante isso. À medida que nós plantamos e semeamos com lágrimas, nós fazemos isso cheios de alegria por causa do que Cristo já fez, sofremos com as dificuldades que vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, olhamos para as grandes barreiras que o mundo coloca para que a palavra de Deus seja impedida de ser pregada, nós vemos tudo isso, no entanto, continuamos, continuamente, pregando, ensinando, falando, orando, clamando milagres de Deus constantemente, porque Deus, ao seu tempo, fará com que haja colheita. Porque aqueles que plantam com lágrimas hão de semear os seus feixes. Por isso, irmãos, sigamos, ainda que chorando com a mão no arado, a saber que no Senhor Deus dará ao seu tempo os frutos da obra de Deus em nossas vidas, em nossa igreja, em nossos ministérios. A diferença de sermos um povo que crê na soberania de Deus faz com que tenhamos ainda mais alegria. Nós sabemos que as lágrimas fazem parte da obra de Deus. Nós sabemos que o suor faz parte da obra de Deus. Nós sabemos que o sangue derramado dos mártires faz parte da obra de Deus. Nós sabemos que o nosso sangue, a nossa entrega, o nosso sacrifício faz parte da obra de Deus. Mas também sabemos que só somos convidados a participar dessa obra pela misericórdia de Deus. Deus nos dá segurança de que a Sião que Ele nos promete está sendo completa a cada pessoa que vem para o seu reino. O caminho para Jerusalém está sendo construído não por mãos humanas, mas porque Cristo é o nosso caminho. E o nosso futuro é certo. Por isso, justamente porque cremos na mão soberana de Deus, é que nós podemos clamar: restaura, Senhor, o meu Portugal. Restaura, Senhor, a minha família. Restaura, Senhor, as igrejas. Restaura, faça com que sejam um jardim no meio do deserto. É porque nós cremos na soberania de Deus e cremos que Ele está ajuntando as suas ovelhas. Yahweh, em Cristo, está construindo a sua igreja. É que nós podemos, com alegria, ter esperança no meio das lágrimas, de saber que Cristo completou a obra e Ele há de terminá-la. Há muito trabalho que ser feito nesta igreja. Há muito trabalho que ser feito na igreja onde eu sirvo. Há muito trabalho que ser feito no nosso país. Meus irmãos, essa semana nós temos orado pela Europa. É o continente que mais precisa de evangelho no mundo hoje. Okay. Os irmãos não sabem, talvez sabem, mas há mais cristãos na Nigéria do que em toda a Europa hoje. Há muito trabalho a ser feito. Mas Cristo está estabelecendo de glória em glória o seu reino. E a alegria de servir a Deus é incomparável com a falta de dor que o mundo busca. Com a autoproteção, com a vitimização do nosso tempo. E que muitas vezes sucumbe e entra de maneira espúria na vida da igreja. Os nossos corações se enchem de gratidão por uma coisa que a gente talvez não gosta, ou alguma coisa que não foi do nosso jeito. E esquecemos a grandiosidade que deve arbitrar o nosso coração, a reconciliação com Deus. Nós sim agradecemos a Deus por tudo que Ele fez. Sim, nós buscamos ainda mais restauração. E por isso, nós devemos trabalhar no reino de Deus, sabendo que, com choro, sim, no entanto, sabendo que Deus há de cumprir a sua obra através do seu povo. Estamos como quem sonha. Estamos a chorar, mas estamos com Deus. E que Deus nos abençoe.